O escritor Bertolt Brecht dizia que a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Nós vamos conversar com o escritor e jurista Pedro Serrano, autor do livro Autoritarismo e Golpes na América Latina. Mas antes, o essencial. O Brasil exportou sua tecnologia de golpes parlamentares para os Estados Unidos. Apoiadores de Trump já dizem que votar em Hillary Clinton será um desperdício, porque se ela ganhar, não a deixarão governar e a derrubarão do poder. O New York Times afirma que o argumento é absurdo. Aécio Neves prova que não é. Fernando Henrique Cardoso resolveu dar o golpe dentro do golpe. Mandou o seu velho assessor Chico Graziano escrever um manifesto na Folha lançando o Volta FHC. Graziano diz que pode ser que a justiça acelere o processo político e casse a chapa Dilma Temer. Nesse caso, o Congresso elegeria um presidente tampão. Seria Fernando Henrique, com certeza. Enquanto isso, a presidenta do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, se diz surpresa com a quantidade de votos brancos, nulos e abstenções. O Brasil nunca foi para principiantes, mas estamos exagerando na dose, hein? A entrevista de hoje é com o professor Pedro Serrano sobre o seu livro Autoritarismo e Golpes na América Latina e sobre o momento atual que estamos vivendo no Brasil. Professor, estamos vivendo um regime de exceção? No século XX, o estado de exceção, que originalmente é um instituto próprio das constituições democráticas, inclusive ele surge da Constituição de Weimar, da Alemanha, ele era uma suspensão dos direitos fundamentais por um determinado período numa situação de guerra ou de grande cataclisma, ou seja, uma situação de estado de necessidade pública que levava a ter que suspender os direitos das pessoas. O que se observa logo no começo do século XX é a teoria de Carl Schmitt, em que ele propõe trazer esse regime jurídico da guerra para o campo político interno, para a relação entre Estado e pessoas. Ou seja, a título de combater um inimigo do povo, da sociedade e do Estado, se suspende os direitos para poder combater esse inimigo. Isso gera, no século XX, você pode ver que é incrível a coincidência, né? Uma série de governos de exceção, governos ditatoriais. Por exemplo, a Alemanha nazista, a Itália fascista, as ditaduras latino-americanas, né, militares, todas elas com essa característica de uma pretensão de provisoriedade. Simplesmente falam que é necessário suspender a democracia, suspender os direitos fundamentais para combater o inimigo que ameaça o Estado e a sociedade. No caso da Alemanha nazista, inicialmente o inimigo comunista, que toca fogo no Reichstag, depois o judeu. No caso da ditadura italiana, a figura do burguês, entendido burguês na lógica do fascismo, né? E a figura do comunista. No caso da ditadura espanhola, a figura do ateu e do comunista. No caso das ditaduras latino-americanas, a figura do comunista novamente. Quer dizer, sempre como inimigo que ameaça a sociedade, o Estado, e que, portanto, é necessário suspender a democracia e os direitos para poder combater esse inimigo. Mas o que ocorre no século XX é a instauração de governos de exceção, ditaduras mesmo, governos que vão governar com uma pretensão de provisoriedade. Você lembra que o Castelo Branco assumiu aqui o Brasil de uma forma ditatorial, prometendo realizar eleições dali a 5 anos e voltar à normalidade democrática. Isso não ocorreu. Mas essa suspensão dos direitos a título de combater o inimigo, instaurando governos, ela muda com, vamos dizer, a universalização do valor da democracia que ocorre pós-1989, pós-queda do muro. Deixa de existir governos de exceção, ditaduras. A forma de ação autoritária passa a ser a produção de medidas de exceção no interior dos regimes democráticos. Ou seja, através do que no direito, na teoria geral do direito, pode chamar de fraude. A ideia de fraude, o que é? Uma ilegalidade cometida com uma aparência de legalidade. Um truque. Um truque. Então, esse fenômeno ele ocorre no mundo inteiro. Aqui nós temos uma situação complexa. Nós temos, de um lado, um estado de exceção permanente que governa os territórios ocupados pela pobreza, a título de combater o inimigo. Qual é o inimigo? A figura do bandido. O bandido é uma figura diferente da figura do comunista. O comunista era disperso por toda a sociedade. Então você tinha direitos da sociedade como um todo suspensos. Por exemplo, já no início da ditadura, o direito à livre expressão da sociedade como um todo é suspenso. A figura do bandido ele não é disperso pela sociedade como um todo. Ele é identificado numa classe social, o pobre. Ou seja, de um ser humano tratado como inimigo da sociedade. E que, portanto, não é provido da proteção política e jurídica que todo ser humano deve ter. Ele é despido da sua condição humana. Num primeiro momento, é suspenso o direito de todos os, vamos dizer, os que moram naquele território ocupado pela pobreza, né?
o direito à livre circulação, por exemplo, ninguém circula depois de uma certa hora com liberdade, com segurança. O direito à livre expressão, os bailes, funks, etc., são reprimidos, as formas de expressão cultural. Né? E a partir do momento que alguém é suspeito de ser bandido, ele tem a sua integridade física suspensa, o direito à vida muitas vezes suspenso, e se é preso, ele é preso sem direito de defesa. Ou seja, o direito mais elementar do processo com a direito de defesa eles não têm. Esses territórios ocupados pela pobreza, esse estado de exceção permanente, ele é realizado por uma força militar de ocupação. E esse sistema ele é apoiado, legitimado pelo sistema de justiça. Veja o número de arquivamentos, de inquéritos quanto a policiais que matam em serviço. Esse é um estado de exceção permanente que já existe há muito tempo no país. Ele é produto de um fenômeno que surge, podemos marcar historicamente, surgindo nos Estados Unidos. Começa com discursos de Nixon pela guerra às drogas, etc. e tal, e se instaura na década de 80 com o governo Reagan com uma política de encarceramento em massa. Isso é uma das facetas pouco discutidas do neoliberalismo. O neoliberalismo se caracteriza por uma ruptura com o liberalismo clássico no tocante às liberdades públicas. Ele propõe o encarceramento em massa como método de gestão das liberdades. Agora, o que há de interessante, a meu ver, nos últimos anos na América Latina? No plano real, você tem o estado de exceção governando os territórios ocupados pela pobreza e você tem um estado de democracia de direito realmente governando esses territórios incluídos, né, das pessoas que têm condição de consumo, que têm um certo padrão de vida mínimo. Tal. Esse estado democrático passou a ser permeado ou atravessado por medidas de exceção, medidas próprias do estado de exceção permanente que governa a pobreza, a título de suspender direitos na América Latina como um todo, de lideranças políticas, normalmente de esquerda, mas nem sempre de esquerda. O que caracteriza esse fenômeno na América Latina, para mim, é, primeiro, o papel preponderante do judiciário na produção dessas medidas de exceção. Não só do judiciário, do sistema de justiça. Polícia, Ministério Público, Judiciário, uma parte dos advogados, etc. Quer dizer, um sistema de justiça que produz medidas de exceção no interior da democracia. Elas vêm com uma roupagem democrática, com uma aparência de produção de direito, mas a fonte da sua legitimação não é o seu conteúdo. A fonte da sua legitimação é a autoridade que pratica. Esta sentença, lavrada nos autos do processo, constará de resolução do Senado Federal, será assinada a sentença por mim e pelos senhores senadores que funcionaram como juízes, transcrita na ata da sessão e, dentro desta, publicada no Diário Oficial da União, no Diário do Congresso Nacional, segundo o artigo 35 da Lei 1079 e no Diário do Senado Federal. Tal decisão encerra formalmente o processo de impeachment instaurado contra a presidente da República no Senado Federal no dia 12 de maio de 2016. Na América Latina, nós observamos dois fenômenos de medidas de exceção, que acho que são as duas principais categorias. A interrupção do ciclo democrático. Você tem medidas de exceção, ou seja, com essa aparência democrática de direitos, mas que, no fundo, contrariam as constituições dos países para suspender o direito das pessoas à democracia, cassando ou impedindo o mandato de governantes democraticamente eleitos. Impeachment. Isso ocorreu em Honduras, onde o presidente saiu do cargo por uma ordem de prisão dada pelo judiciário, uma ordem de prisão provisória, mas onde, pela lei, ele, como cidadão hondurenho, não poderia ser mandado ir fora do país. O presidente Lugo, no Paraguai, teve 2 horas de defesa. Eu fui pesquisar na legislação paraguaia o ato administrativo mais simples, a multa de trânsito. Ela tinha 10 dias de defesa e 5 de recurso. Ou seja, você tem mais prazo de defesa para se defender de uma multa de trânsito do que para defender o mandato popular do presidente. É óbvio que essa decisão da Suprema Corte ela só é legítima, aparentemente, porque é produzida por uma Suprema Corte de um país supostamente democrático. Mas, no seu conteúdo, ela contraria frontalmente a democracia e a Constituição. É o que, na meu ver, ocorreu no Brasil. Não para em pé no plano jurídico constitucional a defesa do mérito do impeachment. A legitimidade que encontram, em geral, as pessoas que defendem impeachment na figura da autoridade democrática. Não foi declarado pelo Senado e o Supremo regulou o procedimento. Ou seja, é a figura da autoridade, mas no conteúdo
ele, no conteúdo, ele contraria frontalmente a Constituição, as normas vigentes. Ou seja, aqui no Brasil também se reproduziu esse fenômeno. E aqui no Brasil hoje se reproduz a outro tipo de medida de exceção que nós temos observados, vamos dizer, nas democracias latino-americanas, que é o uso de processos judiciais para persecução de lideranças políticas. Ou seja, processos judiciais que existem como uma maquiagem, como uma forma, que é aparentemente uma forma democrática, só que, de fato, você sabe antecipadamente o resultado desses processos, porque a mídia, todo o ambiente social absorve o discurso acusatório e você já sabe que a pessoa vai condenada antes do processo ocorrer e o resultado que se pretende é um resultado político. Eu tenho essa impressão por conta de condutas que eu vi que seriam adotadas, por exemplo, no processo contra Lula. Por exemplo, aquele show midiático de apresentação da acusação, isso não é adequado a um processo de uma sociedade civilizada democrática. Um órgão estatal não pode tratar uma pessoa que está sendo acusada daquela forma. Ele não foi condenado ainda, não teve nem direito de se defender ainda. Agora, ele é posto para a mídia toda nacional como um chefe de organização criminosa, aliás, do que sequer foi acusado na denúncia que era apresentada. Portanto, aquilo tem mais o perfil, a aparência de uma ação política do que de uma ação jurídica. E que tipo de ação política? Ação política de exceção, que busca perseguir o inimigo, suspender os seus direitos, no caso, promover sua morte simbólica. Esse tipo de medida de exceção tem permeado a nossa vida no Brasil, a meu ver. A escola Florestan Fernandes do MST foi invadida. Nós vimos a forma como uma escola ocupada pelo movimento secundarista foi tratada por um juiz, que determinou a prática de tortura, não física, mas tortura psíquica, e evitando que comida fosse trazida, foi cortada a água, cortada a luz. Quer dizer, a água é um direito humano essencial, nem o inimigo aprisionado na guerra você pode negar água. Então, este tipo de, vamos dizer, de comportamento cada vez mais cotidiano, de violência do Estado com relação às pessoas que pensam diferente, está sendo cada vez mais naturalizado no Brasil e aceito. Em vez de nós termos conseguido universalizar os direitos fundamentais que governavam os segmentos incluídos, nós temos trazido a injustiça com que a pobreza era tratada, a exceção com que a pobreza era tratada para a parcela dos segmentos incluídos. Então, eu creio que o que nós temos é isso, uma democracia de aparência cada vez mais permeada por medidas de exceção, medidas autoritárias, que podemos chamar na linguagem comum como medidas fascistas. A luta épica e inglória da Globo contra o Dr. Cu Cabeludo simboliza a luta igualmente épica e inglória da Globo contra a internet. Acostumada a ganhar todas desde que os militares deram a Roberto Marinho uma rede para promover a ditadura, a Globo ainda não conseguiu entender que desta vez ela perdeu. A Globo é enorme, mas não é nada perto da internet. Não aceitar esta verdade inquestionável apenas piora as coisas para ela. A internet vai matar a Globo tal como a conhecemos, porque afeta diretamente seu grande negócio, a TV. Nada vai fazer os telespectadores fazerem de volta o percurso que os levou da novela das 8 ou 9 para a Netflix. Ponto. A falta de noção da Globo sobre o mundo digital se revelou espetacularmente no episódio do Dr. Cu Cabeludo. A tentativa de tirar do ar o vídeo em que a apresentadora Maria Beltrão citava ao vivo o já célebre doutor já entrou na antologia das maiores imbecilidades da era digital. A Globo vai tirando do ar o vídeo e os internautas vão recolocando. O que a Globo não entendeu é que o tempo na internet pertence aos internautas e não a ela. O Dr. Cuca vai desaparecer quando os internautas quiserem, por cansaço da piada, por uma ideia melhor que surgiu e pegou, ou por qualquer outro motivo. Não é a Globo que haverá de eliminá-lo. Provavelmente a empresa contratou um grupo para monitorar o doutor. Todo mundo está trabalhando por dinheiro, mas os jovens que insistem em devolver Cuca ao ar são movidos por amor à arte e à causa. Como conglomerado provinciano que é, a Globo parece não haver observado o mundo para ver o que ocorre no universo das pegadinhas das redes sociais. Por ignorância paroquiana, ela faz o contrário das boas práticas que já existem nesse campo.
Nos Estados Unidos, a CNN montou nas celebrações do seu 35º aniversário uma compilação com os maiores foras que deu. Isso é inteligência na diversidade, humor no embaraço. A CNN não luta contra a internet. Aproveita o que ela tem de bom e isso vai prolongar sua sobrevivência e sua influência. A Globo luta contra a internet. Mas como nos faroestes clássicos, você sabe logo quem vai terminar vivo e quem vai terminar morto no duelo ao entardecer. Semana que vem a gente se vê novamente. Até lá! Pô, tô aprendendo muita coisa, também tô fazendo novas amizades, tô aprendendo, que respeito em primeiro lugar. Aqui, tem pessoas, uns alunos assim, que não respeita, mas com o passar do tempo vai mudando, como exemplo o Thales. No começo o Thales, bagunceiro, o cara não dormia, não deixava a gente dormir. Mas ele foi mudando de uma hora pra outra. Até fiquei surpreendido. Eu estudava aqui ano passado, mas só que eu fui expulso, fiquei sem vaga, perdi a vaga da escola. O diretor me tirou da escola e nem me adiantou nem em outra escola e nem nessa. Tô sem matrícula. E eu moro num lugar onde que não dá pra ficar sem estudar. Ou é a educação ou é o crime. E eu prefiro a educação. Não era o aluno exemplar, mas eu vejo que eu tô mudando. Eu quero estudar, porque eu quero fazer um curso de Direito. Tem muitas coisas aí que a gente não sabendo, que é do nosso direito da criança, dos jovens, dos adolescentes. Eu não gosto de negócio de racismo, porque tem coisas que é do nosso direito e nós não temos. Nós temos direito às coisas e nós não podemos, porque a gente não tem conhecimento.